tema Como inovar nos processos de educação para a metrologia. Eu convido à tela o moderador desta palestra, o professor Celso Scaranello, presidente da REMESP, e a palestrante Elaine Furlan, docente da UFSC de Araras. Elaine é química pela Unesp de Araraquara, com mestrado e doutorado em educação pela PUC de São Paulo. Atualmente é docente da UFSC, campus Araras, atuando em cursos de licenciatura nas áreas de Química, Física e Ciências Biológicas. Além disso, ela atua no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, desenvolvendo pesquisas. Professor Celso, para iniciar, a palavra é sua. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez. O pessoal deve estar cansado de me ver aqui na tela, né? Porque já hoje o dia inteiro aparecendo aqui como moderador e como colaborador aí nas transmissões. Mas eu queria dizer, professora, que é uma grande alegria tê-la aqui para essa palestra sobre um tema que é de fundamental importância para todos nós, que é a educação para a metrologia. Eu não sei se a melhor palavra é educação para a metrologia ou se é a metrologia para a educação, porque as duas coisas são extremamente importantes. Eu trabalho com educação profissional há muitos anos e esse tema ele sempre esteve presente nas nossas discussões. Sempre os currículos, não, principalmente do ensino técnico, onde eu tive uma atuação um pouco mais determinante, eram motivo de muita discussão, porque a metrologia ela é transversal, ela permeia todas as áreas. Então, quando eu vejo alguém disposta ou disponível para discutir esse tema, eu fico aqui muito empolgado, porque eu acho que a REMESP tem esse papel de levar a metrologia para todas as áreas tecnológicas, em especial para os cursos, não só os cursos de nível médio, mas também os cursos superiores e pós-graduação e doutorado. A metrologia ela passa por tudo isso. E eu iria além. Eu acho que no ensino fundamental, os conceitos de metrologia já deveriam ser ensinados para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, professor, fique à vontade, fale para nós, porque eu tenho certeza que a sua palestra vai ser muito interessante para que a gente possa saber o que vem sendo feito lá na sua universidade e no seu trabalho em geral, né? Então, professora Elaine, a palavra é sua. Eu vou ficar aqui escondido assistindo, porque eu quero muito aprender com você. A palavra é sua, Elaine. Boa tarde, Celso e todos e todas que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer muito, né, essa oportunidade, é um privilégio estar aqui conversando um pouco com vocês. Concordo, né, acho que a gente aprende, né, de todos os modos, a metrologia nos ensina muitas coisas e a gente também precisa pensar os mecanismos educacionais, metodológicos a partir disso, né. Eu vou, na verdade, compartilhar um pouco, né, de uma experiência que eu venho participando, estou aqui representando um grupo, né, acho que isso é importante. Esse é um dos aspectos que nós entendemos como inovadores, já que o título é esse, né? Eu vou, assim, só para organizar um pouquinho a minha fala, fiz uma breve apresentação, né? A ideia é que a gente converse um pouco depois, então, para não me estender muito, mas aí a gente tem como título, né, essa questão da inovação, então, como é que a gente inova, né, os processos, né, envolvendo a metrologia. Então, a ideia um pouco nessa minha trajetória, né, que eu também fui aluna e atuei em curso técnico, né, então também participei desse movimento dos cursos técnicos em química, né, já venho atuando nisso há bastante tempo, desde a década de 80,
E aí, depois, né, fiz um curso, né, de graduação numa universidade pública aqui na Unesp, no estado de São Paulo, e sempre me envolvi com essas questões, trabalhei durante muitos anos em várias indústrias, empresas, né? Vou contar um segredo aqui para vocês, que eu fui até degustadora de cerveja, né? Trabalhei numa cervejaria. Quando eu conto isso, as pessoas ficam motivadas a querer saber muitas coisas, enfim. Mas esse contato, né, com essas questões, né, que envolve a metrologia, que envolve as questões de qualidade, que envolve a gente pensar um pouco nessa trajetória toda, né, e no cotidiano que envolve tudo isso, me fez, na verdade, estar junto com um grupo, né, de outros colegas. Eu, então, era aluna, né, do curso de graduação da Unesp em Araraquara e fui conhecendo professores que hoje são colegas, né. Então, a ideia é trazer um pouco desse histórico, né, de um trabalho mais coletivo, né, então a gente aposta muito nisso, um trabalho em equipe, em que a gente levou e aprofundou essas questões também no ambiente universitário, né, não só no ambiente mais empresarial, industrial e comercial, mas também pensar do ponto de vista científico e acadêmico, né, e o quanto que isso é importante. A gente foi percebendo ao longo desses anos, já faz mais de 20 anos que a gente está nesse grupo, vem atuando nessas questões, os nossos alunos, né, tinham demandas, né, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação, a gente foi identificando algumas demandas. Os estudantes saíam, faziam estágio, iniciavam, muitas vezes trabalhavam em indústrias, mas sentiam a necessidade de voltar e buscar, né, outras informações, buscar recursos, buscar um pouco mais de contato com a experiência, né, que muitos de nós, muitas vezes, assim, acabava trazendo, e nesse retorno, né, de ex-alunos, nessa busca, né, nesse contato de ex-alunos, é que a gente foi identificando a necessidade de aprofundar essas questões na universidade também, no ambiente, né, no ensino superior, primeiramente, né. Então, a gente foi ao longo desse tempo percebendo que a gente precisava atuar em alguns aspectos, que não era só conteúdo, né, que não era só uma disciplina, que não era só inserir isso numa grade curricular, mas que a gente precisava pensar em algumas perspectivas de mudanças, e é o que a gente chama de mudanças culturais, né. Eu, particularmente, trabalho com essa perspectiva cultural, né, nas minhas pesquisas, já desde o mestrado, doutorado, com a cultura estudantil, né, essa cultura toda que permeia a universidade, o ambiente universitário e o desdobramento disso nos processos de socialização, nas profissões, né, como é que a gente leva isso para o ambiente de trabalho, no que tange, assim, atitudes, comportamentos, né, mudanças do ponto de vista mais estrutural. Então, a gente foi percebendo essa necessidade. Chegamos até a apresentar um dos trabalhos que a gente fez logo no começo, em 2012, nós fomos para Portugal, apresentamos um trabalho lá num congresso específico, né, de ensino superior, levamos essa proposta apresentando o Brasil, foi algo bastante discutido. Nesse movimento a gente se aproximou de um grupo também, né, tanto da Universidade do Porto, quanto depois da Universidade de Lisboa, colegas que estão com a gente até hoje no trabalho, né. Então, de uma maneira geral, é um pouco desse histórico que eu venho compartilhar, e pensando um pouco que preocupações que a gente teve ao longo desse período, né, como é que a gente vinha trabalhando, como é que esse grupo foi se consolidando, foi crescendo, né, envolvendo também os nossos orientandos, alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e em mais de uma instituição. Então, eu hoje estou na UFSCar, mas quando eu comecei a trabalhar junto com esse grupo, eu ainda era aluna do Instituto de Química, depois fui fazer mestrado, doutorado, continuamos, né, e esse grupo foi se ampliando, e hoje eu estou na UFSCar, mas tenho os colegas ainda da Unesp, tanto do campus Araraquara, quanto do campus São José do Rio Preto, né, do UBILSE, e também já estendemos isso para outros cursos além da Química, né, no caso da farmácia e da odontologia também de Araraquara.
Mas a gente sempre teve essa preocupação de trabalhar as questões, né, que envolvem as políticas públicas, a legislação, os aspectos institucionais, então, o conteúdo que envolve toda essa trajetória, né, a relação disso com o mercado, né, então isso é muito importante, sempre no nosso trabalho a gente envolveu não só o conteúdo teórico, digamos assim, né, mas sempre o desdobramento isso numa relação de experiência, né, então eu, por exemplo, na minha experiência que eu tive trabalhando nas indústrias que eu trabalhei e outros colegas, a gente sempre fazia essa troca com os alunos, né, e ex-alunos, porque era isso que era a grande procura, né, quando eles chegavam no mercado de trabalho, eles se deparavam com uma questão que faltava, com algumas demandas que faltavam, que só aquele conteúdo específico, por uma ou outra disciplina, não era suficiente, precisava ter essa interação de cunho mais prático, né. E aí, essas questões todas, né, com conceitos importantes, do ponto de vista da qualidade, transparência, confiança, então esses conceitos que permeiam todos esses aspectos, tanto da metrologia quanto dos aspectos que envolvem a qualidade, a gente foi percebendo que a gente precisava aprofundar um pouco uma discussão científica, mas para isso, né, então nos módulos, nos cursos que a gente vem trabalhando, a gente traz toda uma perspectiva histórica da metrologia, né, mas também esse aspecto voltado para o social e para o cultural principalmente, né, porque a gente acredita que as pessoas que vão trabalhar, né, que estão nesse contexto, trabalhar com metrologia, com qualidade, a gente precisa sensibilizar as pessoas, elas têm que estar envolvidas, têm que entender do conteúdo, claro, enfim, dos estudos, mas é uma questão que vai para além disso, né, então a gente precisa atuar também na questão das relações, das atitudes, dos comportamentos, e é nessa aposta que o nosso grupo vem trabalhando. Até no nosso trabalho interno, é um trabalho de muito respeito, de muita interação, estamos juntos há muito tempo, e aí, assim, cada um respeitando o domínio, né, que o outro tem em um ou outro aspecto, mas sempre num trabalho colaborativo, né, então nós trabalhamos sempre de forma muito colaborativa, inclusive essa apresentação que estou fazendo aqui, no final de semana dialoguei com os colegas, trocamos ideias, então a gente tem isso como princípio, né, e a gente acredita que o trabalho que envolve esses aspectos precisa disso, e o que a gente vem tendo de resultado, né, de avaliação desse processo que a gente vem desenvolvendo, é que o mecanismo por meio da educação, né, das propostas também de ensino educacionais, elas ajudam, mas a gente precisa saber fazer isso, ensinar um pouco sobre como fazer isso, não só num trabalho individual, mas também num trabalho coletivo, né, de fato, em equipe. Então, ao longo desse processo, a gente vem atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação, numa atividade específica que se chama CIEP, que eu vou explicar detalhadamente, mas de forma breve, e também, professor Celso, como você comentou agora há pouco, a gente também já estendeu isso para a educação básica. Então, estamos atuando também com crianças e jovens desde a educação básica, né? Porque a gente percebeu o quanto que isso potencializa também o olhar científico, né, para essas questões. Então, brevemente, gente, desde a década de 90, esse grupo vem sendo envolvido, né, com essas questões, e aqui tem um pouquinho do histórico, que depois vocês vão ter acesso à apresentação, podem olhar com mais calma, mas assim, aos poucos, essa disciplina, né, ela foi entrando no universo universitário como disciplina, a princípio não obrigatória, como algo optativo, né, então, aos poucos, ela foi se desdobrando, primeiro no Instituto de Química, né, num movimento que houve ali final da década de 90, início dos anos 2000, também no estado de São Paulo, com outras universidades, mas no curso de Química, e aos poucos, dentro do Instituto de Química, ela foi crescendo, né, até chegar na pós-graduação, como uma indicação, inclusive, da CAPES, né, de regulamentar essa disciplina no programa de pós-graduação em Química. Então, nós trabalhamos em Araraquara e depois, posteriormente, também no IBIUS em Rio Preto, mesclando, isso também é bastante inovador. Em alguns momentos, a gente trabalha só com a graduação, em outros só com a pós, mas nós gostamos e sempre que possível fazemos também disciplinas
que são híbridas, digamos assim. Nós temos alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação na mesma disciplina. Claro, em ambientes diferentes, assim, do ponto de vista da grade, mas fazendo parte do mesmo contexto de discussão, de aula, de grupo, e a gente estimula muito isso, a integração dos alunos da pós com os alunos da graduação. Eles têm, às vezes, interesses diferentes, e também temos estudantes, muitas vezes, né, que são ex-estudantes, mas que agora são profissionais que retornam e fazem também essas disciplinas como ouvintes ou alunos especiais. Então, a gente mescla um pouco um aluno, às vezes, do início do curso de Química, com um aluno que já está na pós-graduação e um aluno que já está trabalhando nesse contexto, né? E isso tem mostrado um resultado muito interessante nessa troca de experiência, de vivência, de expectativas que eles vêm desenvolvendo, né? No IBILS, então, posteriormente, a gente também levou esse trabalho tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. E hoje a gente atua tanto no campus Araraquara, quanto no São José do Rio Preto, né? Na Unesp e também na UFSCar, né? Quando eu ingressei na UFSCar, nós ampliamos essa proposta para a UFSCar. Eu estou na UFSCar desde 2013, então nós fomos trabalhando, né, fomos lapidando um pouco, fui reconhecendo um pouco o ambiente. Lá é um centro, né, de ciências agrárias. Nós temos 6 cursos, 3 de licenciatura e 3 de bacharelado, mas sempre nessa perspectiva das ciências agrárias. E lá, dentro da UFSCar, a gente tem uma atividade, né, que se chama ACIEP, é uma sigla, né, mas é uma atividade que envolve, na verdade, ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente oferece, às vezes, num semestre, num módulo, tem um período que é aberto no edital e a gente oferece, ela tem uma particularidade da gente trabalhar ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. Então, nós vimos uma oportunidade aí de ampliar também esse universo, levando essa nossa experiência para a região de Araras, que é o campus onde eu atuo. Então, sempre nesse contexto da parceria, seja em Rio Preto, seja em seja em Araras, o grupo, né, as disciplinas, o tempo de aula em conjunto. Então, não é um único professor que entra numa aula, né, nós trabalhamos juntos, mais de um professor, com os nossos orientandos, muitas vezes alunos de mestrado, doutorado, né, iniciação científica, também servidores, né, então a gente trabalha junto com colegas da própria universidade, com as questões laboratoriais, sempre num trabalho bastante integrado, né, então nunca o aluno vai ter aula com um único professor, né, a gente está sempre numa parceria também ao longo das aulas, né. Então, aqui embaixo, um pouquinho, né, do universo que a gente vem trabalhando. Em alguns momentos, a gente pode até focalizar algumas questões, às vezes é um curso mais abrangente, depende um pouco do oferido pessoal, né, e um pouco dos interesses também daquela turma, né. Então, de uma maneira geral, a gente foi percebendo uma potencialidade para além do ambiente universitário, né? Em 2018, a gente participou de um edital dentro da Unesp com atividades de extensão, né? Então, nós aproveitamos esse edital e ampliamos essa atividade para uma escola pública, né? Parceira lá na cidade de São José do Rio Preto, e nós adaptamos as nossas atividades, assim, uma parte, né, do que a gente desenvolve no ensino superior para a educação básica. Foi uma atividade que a gente fez num curso de verão, então foi condensada, foi uma semana de atividade, e nós adaptamos, e foi uma atividade, assim, que teve um resultado muito bom. Tivemos parceria com algumas empresas, então conseguimos levar os estudantes da educação básica para conhecer esse universo dentro das empresas, né, vivenciando a universidade, vivenciando um pouco o ambiente industrial, e dentro da escola envolvemos a escola toda, então não só professores de química, mas foi um projeto interdisciplinar, em que a gente trabalhou muitas questões de cidadania, de direitos, de deveres de consumidor, né? Abordamos para além do que eles veem lá sobre o Inmetro e coisas mais assim que tá mais no cotidiano deles, mas
assim, os conceitos, né, que de alguma forma têm uma relação com a questão curricular, né, com a matemática, com a física, com a química e outras disciplinas, mas que muitas vezes isso a gente não consegue estabelecer uma relação para o estudante da educação básica. E nessa proposta, o nosso objetivo principal era esse, era a gente desenvolver esses conceitos na relação com as questões curriculares, que eles veem nos conhecimentos da educação básica, né? E agora, neste momento, eu também estou fazendo essa atividade com uma outra escola, também na região de Araras, num projeto de iniciação científica, né, com estudantes da educação básica. Então, a ideia é a gente antecipar um pouco essa discussão antes da universidade, né, para que eles cheguem no ambiente universitário já mais preparados e muitas vezes até pelo mercado de trabalho, não só para a universidade, mas que já na educação básica essas discussões comecem a aparecer e eles perceberem que são questões que fazem parte do cotidiano deles, que não estão distantes, né, mas que a gente precisa dialogar, precisa trazer uma linguagem acessível e precisa desconstruir muitas vezes mitos que parece que é algo inatingível, né, então a gente percebeu que a forma de trabalhar dentro da universidade permitiu a gente aprender a lidar com as questões metodológicas, de como trabalhar com os estudantes a partir das suas demandas, e isso também é possível a gente agora desenvolver na educação básica, né? Então, ao longo desse processo, a gente sempre discute previamente, faz o planejamento, né, faz uma adaptação, repensa um pouco as propostas para aquele momento, para aquele público. E a gente, ao longo do processo, a gente, né, a cada encontro, a cada aula, a gente vai sentando, vai discutindo, vai adaptando, vai melhorando, e posteriormente também. Então, os processos avaliativos, eles são fundamentais, né, para a gente pensar nisso, como é que a gente está sempre inovando, como é que a gente está sempre melhorando. Isso traz muitas reflexões e ações, né? Então, o que a gente pode sintetizar de uma maneira geral é que a questão da parceria é fundamental, né? A gente não trabalhar sozinho, mas a gente está sempre em busca de parceria e o respeito pelo conhecimento do outro. E aí, para a gente, tem um sentido enorme o conceito de equipe, partir sempre de demandas, né? Então, nunca levar algo pronto, mas a gente sempre pensa no público, no contexto em que a gente vai estar inserido, avaliar as experiências e as vivências de quem está participando, então, trazer os conhecimentos que as pessoas têm sobre, ou as relações que ainda não conseguem estabelecer, sempre visando a relação teoria e prática, né? E a gente pensar nisso em vários contextos. Mas sempre o eixo central, o fio condutor, é essa perspectiva de mudança, né, da pessoa estar inserida nesse contexto, visando as suas atitudes, a sua participação, a sua tomada de decisão. Então, isso sempre é central para a gente, né. Essa figura aqui, só queria, né, sintetizar, um dos colegas nossos do grupo, ele sempre representa essa figura, então trouxe também homenagem a ele, o professor Osamu, que eu acho que é uma figura que sintetiza bem esse ideal que a gente busca, né? Então, a sociedade de modo geral, e essas questões que envolvem tanto os conceitos, né, da qualidade, quanto as questões da metrologia, inseridas nesse universo, né? Mas a questão da cidadania, ela é fundamental. O sujeito, o indivíduo precisa sim se enxergar, precisa entender que ele está inserido nesse contexto, que ele tem direitos e tem deveres, e as suas atitudes, elas são fundamentais, né? Mas para isso precisa ter conhecimento. Então, de modo geral, aqui só apresento, né, a nossa equipe, que cresceu muito mais do que esses colegas. A gente tem hoje vários orientandos, mestrandos, doutorandos, que já são doutores, que já são mestres e que trabalharam ao longo desses anos junto com a gente. Agradeço imensamente participar dessa equipe, aos meus colegas, né, e esse breve histórico só para a gente começar a conversa, né, a ideia é que a gente, assim, apresente um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo sinteticamente para que a gente possa dialogar um pouco. Aí fica disponível para vocês a apresentação e eu fico, enfim, aqui para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada. Estou copiando a sua apresentação aqui no nosso QR Code, no nosso Media Code, melhor dizendo. Professora, hoje eu posso dizer que a minha alma
vai ficar renovada, ouvindo o que você falou, e mais ainda porque eu vi algumas pessoas que eu conheço aí, que eu tenho o maior respeito. Uma delas é o Osamo. O Osamo é um companheiro já de muitos anos, e eu sei o quanto ele luta por conta desse tema tão importante, que é a metrologia, em especial metrologia em química. Eu às vezes gosto de contar causo, né? Eu acho que quando a gente tem um ambiente como esse que você nos proporcionou aqui, eu lembro lá que em 1999 ou 2000, eu fui chamado, na época, eu trabalhei muitos anos no Senai, viu, professor? Por isso que eu conheço um pouco desse... Eu vou tirar essa tela, porque eu acho que todo mundo já... Ah, não, acho que é você que precisa tirar, descompartilhar. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, que nós temos ainda um tempinho, e eu gostaria de aproveitar esse bate-papo tão gostoso que é falar sobre educação e metrologia. Mas eu estava dizendo que lá em 1999, 2000, eu fui chamado por uma empresa para compor um grupo de especialistas para organizar um evento. E lá muitas pessoas que atuavam na área de análises químicas, né, estavam ali. Quando eu falei, pessoal, nós precisamos ter aí algum conteúdo, alguma coisa assim, algum conteúdo de metrologia em química. Nossa, qual não foi o meu espanto? Ninguém falava metrologia em química. Isso começou ali, naquela época, né? Depois, outras pessoas começaram a trazer à discussão o tema metrologia em química, mas foi exatamente ali que a gente começou a trazer conteúdos de metrologia em química. E eu sempre, quando eu ouço falar de qualidade, né, ouço falar em temas tão importantes que eram, na época, chamados de tecnologia industrial básica ou tecnologias de infraestrutura, eu tinha sempre eu sentia sempre a necessidade de levar isso para os nossos alunos do curso técnico, que era onde eu trabalhava. Foi aí, então, que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do MCT. Na época era MCT, não tinha nem o I ainda, não era inovação, né? Conhecer o pessoal do MIDIC, e que estavam trabalhando fortemente nessas questões das tecnologias industrial básica. Que, aliás, eu acho que foi eu, particularmente, não gostava desse nome, porque principalmente na indústria, o pessoal não entendia, ou melhor, eles acreditavam que a tecnologia era tão básica que todo mundo sabia, né? E foi aí que a gente começou a ajudar, a contribuir em desenvolver esses temas tão importantes para os processos de industrialização, para a sociedade como um todo, né? Porque hoje, nós que trabalhamos para a Remesp, ou na Remesp, nós trabalhamos com a metrologia em todos os setores, né? Tanto é que, quando surgiu a ideia de fazermos o Metroáguas, ele surge de uma necessidade que é comum para todos os setores, não só na indústria, como na área da saúde, né, principalmente, na agricultura, como é importante a água no processo da agricultura, pecuária, enfim. E aí a gente começou a observar que por tudo isso passa a metrologia. Então, quando, num evento de alimentos que nós fizemos em maio, inclusive com a ajuda desse pessoal todo aí, de São Carlos, tem alguns colegas seus aí que não estão nesse time, mas fazem parte dessa grande comunidade da metrologia, né? Nós
colocamos um painel também todo dedicado à educação para a metrologia. E aí trouxemos o pessoal do IPT, que tinha feito uma grande pesquisa, trouxemos, enfim, todos aqueles que gostam de discutir essa questão. E aí eu falei, não, no Metro Águas nós precisamos ter no início dessa discussão, para que a gente possa levar o ensino da metrologia para todos esses grandes grupos que foi citado aí na sua apresentação. Então, isso tudo só para contextualizar, vamos dizer, a importância do seu trabalho e da equipe, né, para esse tema que a gente vem tentando levar para a sociedade como um todo, que é a metrologia, pela rede metrológica. Então, parabéns a você, a todo o grupo, parabéns pela apresentação. Agora eu estou falando e esperando que alguém responda aqui ou coloque uma questão. Eu já vou ler para você, viu, professor Elaine? Aliás, o seu nome é forte, né? Furlan é nome até de ministro, né? O Furlan seu é de que região aí? Olha, sempre me perguntam isso, mas eu não sei. Todos os lugares que eu vou, que eu converso, tem sempre alguém que retrata, conhecer alguém, enfim. Então, eu acho que está espalhado pelo Brasil inteiro. Mas é um nome forte e você justifica, né, essa fortaleza pelo seu trabalho. Deixa eu colocar uma questão aqui, que foi passada pelo Paulo André, está ali no QIA, viu? Se você quiser, pode ler também. Boa tarde, professora, mestra. Dentro da vossa vasta e rica vida acadêmica, qual foi sua maior conquista na difusão de conceitos altamente técnicos e de relevante complexidade ao público infanto-juvenil? E se, posteriormente, teve a oportunidade de constatar o florescimento dessa semente? Olha que pergunta, que colocação interessante. Grato pela oportunidade de ouvi-la. Esse é o Paulo André Caetano, é uma pessoa que está nos brindando aí com muitas perguntas durante o evento. Eu passo para você, Elaine. Olha, eu acho que não teve uma situação ou um episódio. Eu acho que é um processo, né? Então, por exemplo, quando a gente fez essa CIEP, né, eu já vinha participando com o grupo, mas eu sempre não eram os meus alunos, né? Eu ia até Araraquara, participava com o grupo, mas era geralmente estudantes que eu não acompanhava, que eu não conhecia. Mas quando isso se tornou algo próprio do meu ambiente, por exemplo, nessa CIEP, dentro da UFSCar, então, por exemplo, eu tive estudantes que eram ex-alunos dos cursos de Química, de Física, enfim, que retornaram, né, para participar dessa atividade, e a gente percebe, né, o envolvimento e de como isso foi importante. Eram pessoas que, quando iniciaram o curso de Química, por exemplo, já eram profissionais, né, dentro de empresas. Ao longo do curso, a gente foi acompanhando um amadurecimento, mas não nessa perspectiva, né, específica. E sentiram a necessidade disso no mercado de trabalho. Então, voltaram, né, e aí, em pouco tempo, nesse contexto em que a gente trabalhou de forma bastante interdisciplinar, multidisciplinar, bastante próxima, dialogando, trazendo estudos científicos, né, aprofundando essa discussão, né, para as necessidades. Então, um exemplo foi a gente trabalhou com estudos de caso. Então, a gente trabalhou com uma especificidade de estudos de caso que eles puderam levar esses estudos para os seus ambientes de trabalho, desenvolver perspectivas próprias ali das suas demandas diárias de trabalho, e retornando com uma discussão de conhecimento sobre daquilo que eles faziam de forma rotineira, no cotidiano, mas que não compreendiam, né, que não tinham com quem dialogar e com quem aprender nos seus ambientes de trabalho. E muitas vezes eles iam buscar isso de forma a cursos muito pontuais, que não tinha esse contexto e esse aprofundamento.
Então, o retorno que eles nos davam do aprendizado que foi nessa perspectiva que a gente traz, que é uma perspectiva um pouco diferente, de um curso muito rápido, muito pontual, muito modular, né, muito teórico, digamos assim, isso fez com que a gente percebesse que tinham frutos ali, sim. E além disso, né, então assim, isso para mim já foi, a gente já começou a prestar atenção que isso a gente precisava desenvolver mesmo, né, e quando a gente levou e viu a oportunidade disso na educação básica, né, então eu que sempre fui uma professora de educação básica, atuo na educação básica, oriento estágios da educação, eu sou uma pessoa que aposto muito e acredito muito na escola pública, por exemplo, levar uma discussão dessa para um ambiente de escola pública, em que a gente discute cidadania, em que a gente discute direitos, deveres, consumo, e que eles consigam entender a importância, né, do indivíduo no contexto social, aí eu não sei te falar o que é mais importante, né, para mim são iniciativas que têm importância diferente dentro de cada contexto, né, mas a gente percebe que isso modifica a forma de pensar, e principalmente modifica as atitudes, não só enquanto cidadão, mas enquanto profissional, né? Então, essa pessoa, quando ela for para qualquer ambiente de trabalho, ela vai com uma outra perspectiva, né, do que é esse aprendizado que ela teve em pensar nesses conceitos que até então não se estabeleciam essas relações. Então, eu vejo sim, né, que a gente precisa aprofundar e que a educação é um meio, né, bastante empoderado para isso, né, a gente não precisa esperar que a pessoa se torne um profissional, a gente pode já ir trabalhando essas questões para ela viver no seu ambiente, no seu contexto de vida, e relacionar isso com as questões profissionais, sejam elas onde for. Professora, eu vendo as suas palavras, eu ouvindo as suas palavras, eu começo aqui navegar, porque nós temos muita coisa a fazer ainda para essa nossa sociedade tão complexa, né? E eu estava pensando aqui em alguns conteúdos que talvez, principalmente para vocês que estão trabalhando com metrologia para o ensino fundamental, para os meninos que estão chegando aí, né? Alguns conceitos que são usados em metrologia legal. Nós vamos ter um evento agora em dezembro, dia 8 e 9 de dezembro, onde nós vamos trazer informações sobre metrologia legal, agenda regulatória do Inmetro. Você sabe que a Remesp tem um relacionamento com o Inmetro, com a Anvisa, com o MAPA, é bastante intenso, né? Principalmente com o Inmetro, que a gente tem um relacionamento um pouco mais forte. Mas eu sugeriria uma discussão a respeito de conteúdos da área de metrologia legal, porque isso impacta o bolso das famílias, né? E você falou uma coisa aí que eu considero de fundamental importância, que são os aspectos éticos envolvidos. É comum a gente ver, principalmente nos dias de hoje, né, com o preço do combustível lá no céu, e aí você vê uma bomba de gasolina fraudando o bolso do consumidor. A gente vê uma balança que pode trazer problemas econômicos de todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, né, um pouquinho que eu aprendi ao longo desses anos, talvez conceitos sobre metrologia legal, talvez fosse coisas simples, não precisamos trabalhar, mas que isso fique na mente desse jovem que está chegando, para que ele possa desenvolver a sua capacidade, né? E com isso ele evoluir tanto no ensino técnico como no ensino superior. Então, eu gostaria que você registrasse isso, por gentileza, e não só registrar, mas eu me coloco à disposição para a gente. Agora está tão fácil a gente discutir, né? Você abre
uma sessão no Zoom, no Google Meets, aí, se a gente se encontra, conversa rapidinho e chega a conclusões interessantes para levar um trabalho adiante. Então, fica aí o nosso desejo, né, de poder contribuir mais com esse grupo. A rede meteorológica ela tem essa missão e eu gostaria que você levasse isso lá para o Osama. Eu tenho certeza que ele vai gostar demais. O Osama me pede algumas coisas às vezes e o nosso grupo é bastante pequeno, então nem sempre eu consigo ajudar. Mas eu já enxerguei aqui algumas oportunidades. Uma delas é essa de meteorologia legal. Mas o ano que vem, em novembro, outubro, novembro, nós vamos realizar, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, o nosso congresso para a qualidade da metrologia. E com certeza eu gostaria de poder contar contigo e com a equipe toda, né, para disseminar alguns projetos, alguns trabalhos de pesquisa dos alunos com esse enfoque para a metrologia. O Osama já contribuiu algumas vezes. Nos últimos anos, a gente tem passado essas encomendas, vamos dizer assim, muito em cima da hora. Mas eu quero ver se agora, em novembro, eu já lanço o Enqualab e vou pedir para um de vocês, ou mais de um, participar dessa comissão que pode lançar, vamos dizer, para a universidade, para os cursos técnicos, a oportunidade para esses alunos trazerem os seus projetos para dentro do nosso congresso. Meu grande desejo é poder premiá-los, mas até o prêmio é relativo, né? O que é um prêmio? É a oportunidade de mostrar o seu trabalho, é um cheque de R$ 500, o que é um prêmio? Mas eu gostaria de discutir isso com vocês para a gente desenvolver esse nosso evento para o ano que vem. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante. Então, se você me permitir, eu vou te mandar um convite e aí você compartilhe com os colegas. A gente sabe que a sua atividade é muito intensa, né? E nem sempre é possível atender a todos. Mas tem aqui, acho que alguma pergunta a mais. Deixa eu ver. Ah, eles estão perguntando para mim, viu? Você vê. Ficaram interessados. O Paulo André está fazendo a pergunta: o que é metrologia legal? A metrologia ela tem algumas áreas. A metrologia científica, né? Que é a que, por exemplo, vocês desenvolvem em laboratórios, é a questão da rastreabilidade, questão de padrões. E tem a metrologia legal, que é aquela metrologia que é aplicada nas relações comerciais. Por exemplo, eu vou falar de uma forma bem simples para não ficar muito complicada a explicação. Você tem um local onde você faz uma refeição por quilo. Aquela balança que pesa a sua refeição é um instrumento do controle metrológico legal. A bomba de combustível, que você põe combustível no seu automóvel, é um instrumento também do controle metrológico legal. Então, tudo aquilo que envolve relações comerciais, né, ou que envolve saúde de pessoas. Por exemplo, num hospital, você tem o esfigmomanômetro, que é o aparelho de medir pressão. Aquele brinquedinho lá que os médicos usam, as enfermeiras, né? Agora, todo mundo usa, porque isso está, inclusive, em casa, cada um tem um aparelhinho desse tipo, mas ele a indústria que fabrica aquilo, ou que revende aquilo, ela é obrigada a ter uma verificação por um instituto delegado, um órgão delegado do Inmetro, que são os IPENs. Então, tudo isso
está dentro não sei se eu posso chamar de um arcabouço chamado metrologia legal. O que mais que nós temos como metrologia legal? As balanças, né? Eu falei, o etilômetro, o bafômetro, conhecido aí por todos nós, que o policial, quando acontece uma blitz, aquilo é um instrumento de metrologia legal. Somente o IPEM de São Paulo, não somente, mas ele praticamente faz 90 e tantos por cento, 95% dos etilômetros usados pela Polícia Rodoviária. Que mais? Falamos dos aparelhos de medir pressão, falamos das bombas de combustíveis, os taxímetros. Taxímetro também é um instrumento, não está muito em moda, porque agora só se usa Uber, mas o taxímetro também é um instrumento do controle metrológico legal. Vocês vão lembrar, vocês lembram quando a gente comprava tecido para fazer calça, vestido, fazer roupa, né, de uma forma geral? Aquele metro de madeira, vocês lembram daquele metro de madeira que a gente encontrava lá na loja que vendia os tecidos? Aquele metro, até hoje, ele passa por uma verificação pelos IPENs, porque é um instrumento de medição que está dentro do controle metrológico legal. Se vocês observarem você falou de cerveja, né, Helene? Lá na cervejaria, embaixo aquilo que sai para o invase, ali tem um instrumento do Ministério da Fazenda, onde é controlado o fluxo, e o imposto já vamos dizer, colhido ali na fonte. E a mesma coisa para outros tipos de bebidas. Então, eu não sei se eu fui claro, Paulo André, mas metrologia legal cuida de tudo isso. Tem uma série de questões importantes, por isso que eu entendo, né, eu sugeri que esse tipo de assunto deva ser colocado para os nossos meninos nas escolas, no ensino fundamental. A gente falava isso lá no início dos anos 2000. Eu lembro que eu dividi uma matéria com o Reinaldo Ferraz, que é um grande especialista nesse tema, falando exatamente da necessidade de nós ensinarmos as nossas crianças com conceitos desse tipo. Deixa eu ver, apareceu? Não, ele está apenas agradecendo. Professor Celso. A Patrícia está levantando a mão. Patrícia, pode entrar, fica à vontade. Patrícia. Não, essa mãozinha, eu não sei como apareceu. Eu pensei que você fosse fazer uma pergunta para a professora Elaine. Não, infelizmente a mãozinha está aí, mas não sei por quê. Nós estamos chegando ao final. Celso, eu queria comentar rapidamente, porque eu acho que essa questão que você levantou, que na verdade tem um nome bonito, né, e que as pessoas às vezes não falam, mas o que seria isso, né? É exatamente isso que a gente precisa discutir, né, no contexto social. São os direitos e deveres, é você ter um olhar atento, é você ser crítico, é você começar a prestar atenção no seu cotidiano, né, seja no ambiente de trabalho, seja quando você vai numa refeição, seja quando você vai comprar um equipamento, seja dentro da sua casa, a gente tem muitas situações, né, você vai medir a pressão da sua mãe, você tem que saber se aquele aparelho está confiável ou não, né, e se questionar sobre isso, né, então são essas questões que são de base, né. Então, a gente tem várias formas de lidar com isso, mas eu acho que a gente precisa discutir isso. Então, por exemplo, na escola, a gente discutia medida, o conceito de medida, o que é medir com as crianças. E a gente usava a régua que eles levam todo dia para a escola, mas que eles às vezes não param para pensar. O que é aquela régua? O que mede? Noções de grandeza, né? Então, são conceitos básicos que muitas vezes a gente perde a oportunidade de ensinar, de discutir, de torná-lo um cidadão mais crítico. Então, é muito válida a sua dica. Eu volto lá quando eu estudava, né,
principalmente no ginásio, né? No meu tempo era ginásio. E lá a gente via aquelas explicações. Eu falei, mas onde eu vou usar isso? Onde eu vou aplicar isso? E a metrologia, ela nos dá uma série de oportunidades para a gente mostrar, olha, por que que eu faço uso de um aparelho para medir o sangue, para medir a pressão, né? De onde vem tudo isso? Quais são as grandezas? Então, eu acho que nós temos na mão alguns recursos muito importantes para poder passar para essa juventude toda, que, a meu ver, principalmente depois dessa pandemia, né, parece que ficou até um pouco desinteressada pelo ensino. Mas a gente recupera. Eu tenho certeza que Sim, com com certeza. o É, trabalho... tornar as questões científicas um pouco mais próximas, é a gente desmistificar um pouco isso, né? Que é um papel da academia, que é um papel da universidade, é um papel nosso, social. Então, você ir num supermercado e prestar atenção num rótulo é, é o seu papel, né? Mas muitas vezes a gente compra uma série de coisas e não presta atenção nisso, né? Do que a gente está comprando, quanto que a gente está pagando, né? Fazendo contas, por exemplo, sobre isso, abastece o carro com etanol, abastece com gasolina, né? Então, discussões desse tipo, eu acho que são fundamentais a gente trazer para minimizar um pouco os conhecimentos científicos da escola de não saber por que estão aprendendo, é porque muitas vezes não estabelecem relações com a aplicação prática daquilo na sua vida, né? Perfeito, Então, é um perfeito. pouco Olha nesse... aqui, como é bom. Eu vou passar um elogio aqui do Antônio Pedro Gomes. Parabéns, professor Elaine. A sociedade precisa tanto desses conhecimentos. Então, é por isso que eu disse lá no início dessa nossa palestra técnica, desse espaço, que hoje eu saio com a alma diferente de todos os dias, porque é um tema importantíssimo. E, se você me permitir, nós vamos continuar discutindo isso em outros fóruns, em outros eventos. Talvez não seja possível você participar em todos, mas, se puder, eu faço questão, porque essa mensagem é feita com muita serenidade, né? A professora Elaine, ela fala de uma forma que a gente recebe como se fosse quase que uma oração, viu, sobre metrologia. Aqui tem o colega ainda continua. Tira-me do sério quando o funcionário do restaurante por quilo fecha o marmitex pressionando sobre a balança. Quer dizer, são pequenos detalhes, né, que no supermercado, no restaurante, na feira. Vocês já viram as balanças da feira? Que coisa mais... eu vou à feira, quase todo sábado eu vou lá para comprar algumas coisinhas que eu gosto de... E aí eu começo a observar aquelas balanças. E é uma pena que eles não conhecem, né? Eles fazem aquilo habitualmente, como se estivesse fazendo ainda no tempo daquelas balanças de alavanca, que punham os pezinhos, né? Mas, professora, nós temos muito trabalho pela frente, mas como pessoas como você e os seus colegas, tenho certeza que a coisa vai melhorar bastante. Gente, nós precisamos encerrar, porque já o nosso Metro Águas, no seu segundo dia, está chegando no seu horário. E a Patrícia, quando ela fica ali esperando ali, é porque a gente precisa encerrar rapidinho. Mas eu queria aproveitar. Será que chegou mais uma? Olha aqui, o Paulo André, ele coloca: traduzir conceitos técnicos complexos para o mundo cotidiano. E eu encerro essa sessão de perguntas e aproveito para agradecer mais uma vez a nossa professora pela excelente exposição e passo a palavra para a Elaine para ela fazer as suas considerações finais, e depois a Patrícia encerra para a gente poder ir para um descanso merecido, porque a jornada foi legal hoje, né? Pois não, Elaine? Eu queria
parabenizar vocês pelo evento, né? Um evento muito importante, acho que muito trabalho, mas bons frutos virão por aí. Eu fico à disposição, quero aprender muito mais com vocês também. Eu acho que a questão é a gente plantar aí algumas sementinhas, né? Acho que a nossa conversa aqui hoje só despertou a gente querer pensar mais coisas, e acho que essa é a questão. A gente sempre está em busca, né, de melhorar, então é porque eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é isso, né? A gente tem que gostar muito do que faz e acreditar no que faz. Que Eu isso vou, a gente com certeza colhe os frutos lá na frente, né? eu vou aproveitar essas suas palavras e você transmite isso, né? E quando o professor ele consegue passar essa, sabe, esse eu gosto de fazer isso, a gente sente no olhar, na maneira como ele se apresenta. Eu sou engenheiro de formação e ao longo dos meus anos que trabalhei como professor de curso técnico, engenheiro, eu não conseguia admitir a ideia de estudar, por exemplo, filosofia. Filosofia, para mim, é um negócio, nós que somos cartesianos, né, tudo certinho, né, a gente não gostava disso. As, as ciências humanas eram fora de cogitação. Até um dia que eu fui obrigado a fazer um curso de pedagogia. Por quê? Porque eu a vida inteira trabalhei em escola e para você assinar documentos escolares, né, você precisava ter um curso. Antigamente era assim, hoje qualquer um assim. Mas antigamente você precisava ter um curso de administração escolar. E eu fui para o banco da universidade, da faculdade, estudar pedagogia. E lá eu me vi diante de um professor de filosofia chamado Tafarel. Infelizmente já faleceu, mas o Tafarel era tio daquele goleiro famoso. E o Tafarel, ele falava de filosofia como alguém que adorava aquilo, sabe? E pior que ele, pior não, foi bom para mim. Ele passava isso para a gente. Aí eu comecei a gostar de Platão, comecei a gostar de como chama lá, o Pitágoras, e, enfim, com os filósofos gregos, né, famosos, que eu comecei a gostar, eu lia, eu estudava, Sócrates, né? O processo socrático. Eu comecei a gostar desse negócio aí de uma forma que isso me fez depois levar adiante algumas filosofias do processo de implantação da qualidade, porque qualidade é filosofia. E quando você falava em filosofia nos cursos técnicos, principalmente cursos técnicos de mecânica, eletricidade, universidade, você tinha engenharia, você começava a falar sobre isso, era tudo, para o pessoal, era tudo baboseira. E aí eu aprendi muito com esse professor a falar sobre filosofia e consegui traduzir isso tudo em uma matéria chamada qualidade dentro dos cursos técnicos, que eu não vou agora contar, porque senão eu vou ficar uma hora aqui e vocês vão começar a me levantar a mão aí e pedir para eu parar. Então, tem muito a ver com isso. O professor, ele é fundamental para que as coisas sejam aprendidas, né? E você passe isso com muito amor para os seus alunos. E eu percebi que a professora Elaine, ela tem muito disso. Ela gosta demais do que ela faz. E é por isso que eu gostaria, Elaine, que você continuasse próximo da gente aqui na Remesp, porque nós vamos discutir muita coisa legal nesse quesito chamado metrologia. Então, de coração, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. E, Patrícia, vamos encerrar, porque senão eu fico até as 9 horas da noite falando aqui, porque depois que a gente fica um pouco velho,
a gente, mais experiente, né? A gente não traz conteúdo, a gente traz causo. E os causos é que fazem a gente continuar vivendo.